O tema do nosso Jornada Compliance de hoje é: a alta administração quer um compliance de fachada. E agora? Meu nome é Erika Lamu e eu vou conduzir você nessa jornada, te levando a sair do conhecimento de absoluto zero na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês, que vão te levar a uma renda de R$ 100 mil por ano, atuando com compliance na prática. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Então, gente, como é que vocês vão proceder se vocês forem convidados para implantar o compliance e já disserem para vocês que é um compliance de fachada? Como é que vocês já se depararam com essa situação? Vocês já pensaram que isso pode acontecer com vocês? E já pensaram em como proceder, né, diante desse tipo de situação? Não é uma situação fácil, mas eu resolvi trazer hoje para cá para a gente conversar, justamente porque é uma coisa factível de se acontecer, tá? Então, se é factível, se é uma situação casca grossa, então vamos conversar aqui, né? Para justamente você saber como proceder se acontecer essa situação com você, né? Como eu não sei se é a primeira vez que você está aqui me assistindo ouve falar na área de compliance, vamos fazer alguns alinhamentos que eu sempre gosto de fazer, que eu sempre acho importantes e interessantes, tá? Primeiro, né? O que é compliance? O que é o compliance? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que abordam a cultura da integridade na empresa, que ajudam a implantar essa cultura da integridade na empresa e também ajudam a empresa a atuar dentro da conformidade legal, ou seja, seguindo as leis, normas, diretrizes, políticas, normativos do segmento de atuação que ela atua, certo? E, além disso, o compliance também atua na prevenção dos riscos, né? Porque aquilo é sempre muito mais barato a gente prevenir os riscos do que remediar, ou seja, depois que eles se concretizam, as consequências, né, dos riscos acabam sendo muito mais caras para a empresa do que evitar que esses riscos aconteçam, tá? E explicando de uma outra forma, né? Se compliance fosse uma expressão matemática, que expressão matemática seria essa? Seria compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, para ficar realmente mais claro, mais cartesiano para vocês, né? E o que a área de compliance faz? A área de compliance ela é responsável justamente por implantar essa cultura da integridade na empresa, juntamente com o programa de integridade. E, falando em programa de integridade, a gente hoje vai estar disponibilizando um e-book que é sobre o 6º pilar do programa de integridade, que é o pilar de comunicação de canais de denúncias, tá? A gente sempre disponibiliza em primeira mão para os nossos alunos do Destrava e amanhã a gente disponibiliza numa versão mais compacta para todo mundo que estiver aqui assistindo e quiser acessar o link e baixar esse e-book, falando um pouco mais detalhado sobre esse 6º pilar, tá? Tem também uma série no canal do YouTube, também no IGTV, falando sobre os 10 pilares do programa de integridade. Se você não assistiu, quando acabar aqui a live, assiste lá, que tem bem explicadinho, bem condensado o que é cada um desses pilares e a importância de cada um desses pilares, tá certo? Então, agora que você já sabe o que é compliance, que você já entende o que é que a área de compliance faz, vamos entender, né? O que é que você faria se te chamarem para implantar um compliance de fachada, né? É aquilo, quem chamou você deixou claro que é um compliance apenas para constar, né? Apenas para fazer frente a clientes e a parceiros, já que compliance está sendo cada vez mais exigido, né? Pelas empresas, porque é aquilo, à medida que as empresas implantam o compliance, passam a ter uma área de compliance, elas organizam sua casa, ou seja, elas passam a ter uma outra postura, passam a realmente dar importância para a integridade, elas trabalham com uma série de questões relacionadas à ética junto aos funcionários, de modo que eles consigam perceber que a empresa está passando por uma mudança, né, profunda, no sentido de realmente uma preocupação com aspectos relacionados a valores, a comportamentos que a gente aprende desde criança, né, porque aquilo, o que é ético para mim pode não ser ético para você. Então, por exemplo, se o seu pai pode ter ensinado que
se você vê uma coisa errada, você tem que denunciar. Né? Falando em canal de denúncia, você tem que denunciar. Você não pode ser conivente, você não pode ser omisso. Então, você aprendeu que isso é ser ético. Né? Já o meu pai pode ter me ensinado de outra forma, pode ter dito, não, filho, isso é coisa de dedo duro, é feio ser dedo duro, você não deve se meter no onde não foi chamada. E essa é a ética que eu posso ter, nesse exemplo que eu dei, se o meu pai me ensinar dessa forma. Então, percebe que ética é uma coisa muito mais profunda do que parece, justamente porque tem temas relacionados realmente à nossa infância, a forma como a gente foi criada, a forma como a gente foi educado, né, pelos nossos pais. Então, quando chamarem você, se disserem claramente que é só para constar, só para fazer frente, como é que você pode, como é que você deve proceder, né? Primeiro, você tem que observar uma coisa. Nesse exemplo que eu dei, né, é uma pessoa que lhe chamou. Então, você precisa entender se essa pessoa que chamou você foi uma pessoa. Não significa dizer que toda a alta administração, ou seja, toda a alta direção, a diretoria da empresa, né? Não significa dizer que a diretoria em peso quer que seja um compliance de fachada. Parece um detalhe, mas é uma coisa que faz toda a diferença, né? Uma coisa é você ser chamado para uma reunião de diretoria e a diretoria inteira dizer que quer um compliance de fachada. Outra coisa é um porta-voz da diretoria, que pode ser um diretor, chegar para você e dizer, olha, a gente está sabendo que você está estudando sobre compliance, que você está se preparando nessa área, né? E a gente quer que você atue realmente com compliance, mas um compliance de fachada. E aí, observe, foi uma pessoa que pediu isso para você, então você não pode tomar decisões precipitadas e, tipo, de cara a recusar, sem entender o que é que está acontecendo e sem entender que contexto é esse, né? Como é que você deve fazer? Daqui para frente, você tem que considerar duas hipóteses, tá? A primeira, né, que de fato pode ser que a diretoria, em peso, queira esse compliance de fachada. Pode acontecer, né? E aí, uma outra situação que você tem que ter em paralelo é o seguinte: pode ser que apenas essa pessoa que falou com você, a pessoa que falou com você, é que queira que seja só uma fachada, né? Ou seja, ela pode estar falando dessa forma com você, com o intuito de manipular você, né? Para quê? Para que você faça um trabalho meia boca, com base nas diretrizes que essa pessoa vai dar, diretrizes, e você lá de fantoche, né? E dessa forma, né, essa pessoa que foi o porta-voz não venha se prejudicar. Então, você tem que ter essas duas questões em mente, tá? Pode ser que seja realmente o diretor em peso, querendo uma fachada, um compliance de fachada, ou pode ser que seja apenas o porta-voz da diretoria, que pode ser um diretor que queira esse compliance de fachada, né? Eu sei que vocês, quando eu falei no título da live de hoje, vocês podem ter pensado, poxa, será, né? Mas isso pode acontecer, gente. E vocês precisam ter isso em mente, tá? Que isso é uma coisa factível e que acontece em uma frequência maior até do que vocês pensam. Estou dizendo porque desde 2014 que eu trabalho com compliance e eu já vi muita coisa e isso não é uma situação rara, tá? Não vou dizer que é corriqueira também, mas vocês podem se deparar com isso, assim como eu me deparei, eu vou contar daqui a pouquinho, tá? Então, por exemplo, falando dessa situação, né, desse diretor, se ele for um porta-voz, o que acontece? Pode ser que ele tenha sido escolhido como porta-voz da diretoria, pode ser que, por exemplo, a diretoria tenha feito uma reunião e tenha dito, não, vamos implantar o compliance, né? E um determinado diretor, fulano, que pode vestir uma roupinha de anjo, mas na verdade ele pode ser o diretor mais corrupto, justamente por conta dessa, ou o mais corrupto, ou o corrupto. Né? Pode ser que todos os diretores sejam corretos e esse seja um diretor corrupto, desonesto, alma cebosa, como costumo falar. Né? Pode ser que esse diretor seja alma cebosa e justamente por ter cara de anjo, ele foi escolhido para ser o porta-voz, né? O padrinho do compliance, ou o sponsor do compliance. E justamente por fazer cara de anjo, não, fulano, esse diretor fulano aqui é a pessoa ideal que pode não ser, né?
E aí, como é que você deve fazer na situação? Né? É o seguinte, você tem que aceitar a proposta para então entender se esse pedido do compliance de fachada é um pedido da diretoria inteira ou se é uma coisa exclusiva desse diretor. Se você tiver condição de entender isso logo no convite, ótimo, mas é bem improvável que só no primeiro contato você consiga entender isso. Né? Até porque o próprio diretor ele pode dizer, não, a diretoria nem queria compliance, mas eu convenci a diretoria a fazer essa implantação. E pode ser conversa mole, você não pode, tipo, emprenhar pelo ouvido, né? O cara falou e você, eita, meu Deus, é aquilo. Não vai acreditar assim fácil de cara em tudo que vão te falar, né? Você tem que ter uma escutativa, mas ao mesmo tempo ter discernimento e tentar se aprofundar para entender que questão é essa, né? Então, o que é que você faz? Você aceita a proposta, tá? E então você vai entender se é de fachada, se foi a diretoria inteira, se foi um diretor, né? E é aquilo. Mesmo que você saiba que foi um diretor só, não vai ser um trabalho fácil. Eu não vou dizer para você, ah, não, se for um diretor só, fica tranquilo, tira de letra. Não, não vai ser fácil, tá? O que não significa que não é possível, que você não deva aceitar. Por que é que não vai ser fácil, né? Vai ser mais ou menos daquela história da Bíblia, né? De Davi e Golias. Você é Davi, aquele pequenininho que está lá lutando contra o gigante. E o gigante é um diretor, né? Só que é o seguinte, diferente da Bíblia, você pode ter um, um final infeliz, né? Você pode não conseguir vencer esse gigante. E você também tem que atuar de forma muito estratégica para não correr nenhum tipo de risco, tá? Nesse tipo de situação. E aí eu não estou falando risco só por exemplo, ser demitido, não. Sabe, sei lá, o quanto esse diretor está envolvido em safadeza, em corrupção, em, sei lá, até risco de morte você pode estar envolvido, você não sabe onde você está pisando. Por isso que é importante observar, né? Não vai chegar de cara e acreditar em tudo e todo mundo e vai chegando achando que vai fazendo e acontecendo empolgado. Não. Vai de leve, entendendo, vai escutando, vai observando, né? Mas aceita e seguindo essa linha, né, das hipóteses que eu comentei, dessas duas hipóteses, você tem que analisar se esse compliance de fachada envolve, por exemplo, algo que seja inescrupuloso. Tipo, algo de cara é uma coisa que você sabe que vai prejudicar o seu nome, vai prejudicar se, por exemplo, você for citado ou você venha a ser envolvido de alguma forma, né? Então, se você perceber isso, e aí, qualquer que seja o momento que você perceber isso, tipo, depois de ter aceito, estava no meio do programa, percebeu, dá ré e tira o teu time de campo, tá? Para não entrar numa roubada. Você pode até ter entrado sem saber, mas ainda ser tempo de conseguir sair, né, de uma roubada, evitar realmente que uma roubada aconteça com você. Né? Então, é aquilo. Se você, por outro lado, tenta verificar, mas se ainda não tiver muito claro, né, o que é que exatamente eles estão querendo que você faça que pode ser considerado uma fachada, né, um compliance de fachada. Você o que é que faz? Você aceita a proposta e vai observando, né? Você vai seguindo, fazendo o seu trabalho da melhor forma que você puder, né? Porque tem coisa que só na prática você vai conseguir entender. Só vivenciando aquela situação é que você vai ter a real noção do que é que está acontecendo na empresa, inclusive sobre aquilo de se é só um diretor que é cabeça-safado, que é corrupto, que é desonesto, que é alma cebosa, ou se a diretoria inteira e você está realmente sendo feito de fantoche, né? Se for um só diretor, ele pode estar deturpando a situação para se favorecer. Você precisa observar, né? E aí, quando você é CLT, você ainda tem essa possibilidade de conseguir, de tentar entender, de tentar descobrir o que está acontecendo, tentar observar o que está acontecendo. Mas se você que está me assistindo for consultor, a situação é outra. Por quê? Porque acaba sendo um pouco mais delicado, gente. Você, quando é consultor, você faz. Como é que funciona? Né? Você recebe. Você faz a captação da empresa, ou a empresa lhe procura e diz: olha, eu quero receber uma proposta para implantar a área de compliance ou implantar o programa de integridade. Só que o que acontece? Nem sempre você vai conseguir ter o contato suficiente com a empresa para perceber
que aquela sua contratação está sendo feita de uma forma estratégica para burlar algo ou para fazer de conta que tudo funciona ali de maravilhoso. Até porque a primeira coisa que pode acontecer é você mandar proposta e o cliente dizer assim, olha, eu só quero o serviço XYZ, né? Assim, não, mas por que a gente precisa implantar o compliance na sua totalidade e tal? Não, por questão de orçamento. A gente não tem orçamento para fazer tudo. Vamos fazendo aos poucos e à medida que a gente tiver orçamento disponível, a gente vai contratando novos serviços. E isso pode ser real e pode ser uma empresa super correta. E pode ter problema de orçamento. Você vai dizer o quê? Você vai dizer, ah, não, é porque eles não quiseram, significa que eles têm alguma coisa. Não, não viaja. Né? As empresas nem sempre têm orçamento para contratar os seus serviços como consultor e elas podem fazer paulatinamente, não tem problema nenhum, tá? É aquilo. Cada um faz o que pode fazer, a empresa da mesma forma, né? A não ser que eles digam para você assim, claramente, né, que é um compliance de fachada, porque na verdade a empresa é corrupta e só quer atender um requisito para ganhar uma concorrência. Só que é muito, mas muito, muito provável que eles não sejam tão claros assim com você, né? Vamos combinar. Até porque é o seguinte, eles não precisam se expor para lhe contratar. Eles simplesmente chegam e dizem, olha, eu quero a proposta tal, eu quero o serviço X, Y, Z, e acabou, né? Eles não precisam continuar, eles não precisam dar detalhes de por que querem, de que são desonestos, de que querem, nada disso, né? Então, por isso que para o consultor acaba sendo mais difícil. Então, aquele consultor aceita fazer o serviço e vai tocando. Mas se em algum momento mesmo o consultor perceber que tem coisa errada, dá ré e tira o time de campo da mesma forma, tá? E assim, esse tipo de situação já aconteceu comigo, né? Só que aconteceu de forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque a pessoa que entrou em contato comigo já tinha trabalhado comigo em outra empresa e sabia da minha forma de atuação, né? Transparente e direta. E a pessoa fez o quê? Não, vou ser bem transparente e direto com você, como eu sei que você é, né? A gente está querendo implantar um programa de integridade, mas porque a gente está sendo exigido quanto a esse programa de um dos nossos principais clientes, um cliente que é responsável por 50% das nossas vendas. Então a gente quer fazer, mas não é uma coisa assim que a gente vá conduzir com todas as etapas, etc e tal, enfim. E tinha outras questões envolvidas, que por uma questão de ética eu não vou falar, e eu tive que recusar. Eu disse a ele, eu disse, olha, se eu sei que você vai fazer uma coisa só para constar, que você tem um outro objetivo, né, escuso, vamos dizer assim, infelizmente eu não tenho interesse, né, não posso participar porque é meu nome que está em jogo. Então você passa 20 anos construindo, 20 anos de mercado, né, 21, construindo sua carreira para, por conta de uma empresa, você colocar tudo a perder, não vale a pena, gente. Nunca compensa, né? Ter um cliente desse tipo, ou nunca compensa você realmente ter esse tipo de atuação por conta do cliente. Então, ele não gostou, né? Entendeu, até porque não tinha outra opção. Eu disse que não ia aceitar o serviço e pronto. Aquele, né? Botei uma manteiguinha, uma açuquinha, tal, de leve, para não ser uma coisa tão assim na lata. Mas eu disse que realmente não tinha interesse, porque o meu não estava em jogo. E se é para fazer uma coisa de fachada, eu prefiro não fazer, né? Eu não consigo fazer um trabalhinho, um negocinho meia boca. Uma coisa é você implantar partes do programa porque a empresa não tem orçamento para fazer tudo. Ok. Outra coisa é fazer como ele queria, que era realmente uma coisa de fachada, né? Realmente era uma coisa meia boca. Então não vou fazer, né? Não vou colocar meu nome na sarjeta, na lama, por conta de ser ninguém. Simples assim, tá? Então é aquilo. Se você, por outro lado, você se poxa, Érica, mas tu conheci o cara, né? E aí se sentir confortável para falar dessa forma. Claro, você não precisa falar da forma que eu falei, né? Você pode falar de forma sutil e negar também. Você pode, por exemplo, dizer assim: olha, infelizmente, aceita o pedido, né, do serviço e tal. Depois entrei em contato e disse: olha, infelizmente eu vou ter que declinar, pode ser até por e-mail isso, ou ligando, como você quiser. Infelizmente eu vou ter que declinar, porque aconteceu que a gente fechou um outro contrato e a gente não vai conseguir dar conta dos dois contratos ao mesmo tempo. Então, se é para fazer
Se é para não dar conta, eu prefiro não pegar esse serviço de vocês, né? E em um outro momento, quem sabe, a gente pode conversar novamente e tal. Então, você veja, você saiu de forma elegante, né? Você deixou as portas abertas para, quem sabe, no momento futuro, né? Em que aquela empresa queira fazer um trabalho sério, você conseguir fazer. Então, pode acontecer, por exemplo, considerando, por exemplo, aquela hipótese de que um diretor especificamente ele é corrupto, né? Então, considerando essa situação, você pode saber que dali a algum tempo esse diretor não está mais na empresa, e aí você se sente confortável para entrar em contato com a empresa novamente. Até porque, lembra, pode ter sido o pedido da diretoria, mas só aquele diretor que estava com má fé, né, com mal intencionado. Então, aquilo deixa as portas abertas e segue o barco e vai tocando realmente o teu trabalho, né? E aí tem gente que pode estar pensando assim, poxa, Erika, mas você quer que eu recuse o serviço? Caramba, a gente está em meio de uma pandemia, né? A gente está em época de Covid, uma época em que os empregos estão escassos e que os contratos de consultoria idem, né? Porque tem muita empresa que diz, não, não é o momento agora, vamos segurar mais um pouquinho a onda. Até porque tem empresa que está lutando para sobreviver, né, gente? É aquilo, a gente precisa ter também bom senso, entender e se colocar no lado do cliente, né? Então, diante dessa situação, a pessoa fala assim, poxa, diante desse contexto, Érica, você quer que eu recuse um serviço? Calma lá, toma até uma aguinha para começar. Veja, eu não estou dizendo que é para você recusar um serviço, né? Note que eu comentei o quê? Que você aceite o serviço e analise, né? Caso você seja CLT, você vai ter mais facilidade de analisar, de tentar se aprofundar para entender esse contexto em que você foi chamado. Se for diretora inteira, se for um diretor só, como não é, ou até se eles entenderam de fato que é um programa de integridade, né? Então, essa é uma situação. E a outra situação é, se você for consultor, eu disse o quê? Aceite e vá executando o serviço. E em qualquer uma das situações, qualquer que seja o seu perfil de consultor ou de CLT, no momento que você perceber que tem coisa errada, aí você vai ter que avaliar, né? Se não é o momento de pisar no freio e tirar seu time de campo. Só que é o seguinte, o que eu disse para você é se for um caso claro, se ficar explícito que é um enganader, que é um enganation society, né? Se você percebe que é um enganation society, aí sim você tem que entender que é o seu nome que está em jogo, que é a sua reputação que está em jogo, né? É o seu nome, não o meu, é a sua reputação e não a minha. É você quem vai decidir, né? Agora, né? Se você vai aceitar a situação, mesmo sabendo que é uma situação de fachada, tenha em mente isso, que você pode levar semanas para desconstruir uma imagem, uma reputação, um nome que você passou anos para construir. E é aquilo, eu falei, no meu caso, 20 anos no mercado, mas não é só 20 anos de mercado. E os anos de estudo que a gente teve para então chegar no mercado, né? Bota tempo aí. Então, é aquilo. Você tem que ter um discernimento muito grande, né? Mas eu não estou aqui para ser juíza de valor de seu ninguém, eu não estou aqui para ser dona da verdade, eu não estou aqui para lhe julgar, não estou aqui para lhe criticar, nada disso, né? Eu estou aqui humildemente, dando a cara a tapa, me expondo aqui publicamente no YouTube, no Insta, no Face também, que a gente depois coloca isso aqui no Face, justamente para quê? Né? Para dizer como eu faria, né? Porque eu já passei por uma série de situações e a ideia é estar repassando para você, lhe preparando para esse tipo de situação que pode acontecer. Eu não estou dizendo que essa é a melhor forma, não estou dizendo que é a forma correta, não estou dizendo que tem que ser assim. Estou apenas dizendo como eu faria. E por que eu faço isso? Porque eu gostaria que na minha caminhada tivesse alguém para fazer o que eu estou fazendo com vocês, né? Alguém que pudesse me orientar, como eu venho aqui com muito carinho, com muito cuidado, repassar essas orientações para vocês com base em uma série de situações controversas que eu já vivi, que eu já vivenciei, ou então que meus alunos já se depararam, meus mentorados já se depararam, né? E são situações que vocês não vão encontrar nos livros, porque é aquilo.
Os livros, eles geralmente têm o quê? Tem a parte técnica, tem a parte da teoria, né? Mas certos dilemas ou certas situações que são saia justa, que são situações que podem envolver dilemas éticos ou situações que envolvem realmente uma decisão que você vai olhar e vai dizer, caramba, estou numa sinuca de bico, né? Estou entre a cruz e a espada, o que é que eu faço? Então, opções que demandam uma solução diferenciada, né? Ou mesmo um enfrentamento estratégico sobre como proceder diante de determinadas situações, né? Então, esse conhecimento que eu trago aqui, divido com vocês, e essas situações que eu divido com vocês, são situações pelas quais eu passei desde quando eu comecei a atuar com compliance, de 2014 para cá, né? Então, eu não posso dizer para você, compliance é lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso. Mas tem situação cascudinha que você vai se deparar? Tem. E aí? Como é que você pode proceder, né? E aí eu falo sobre isso. Então, por isso que eu sempre peço também que vocês tragam temas e sugestões, que coloquem nos comentários do Insta, do Face, do YouTube. Por quê? Porque nem sempre eu lembro dessas situações, porque foram várias situações ao longo de muitos anos, né? De tantos anos. Então, se você está passando por uma situação que envolve esse nível de dificuldade, coloca lá no comentário e não se preocupa, que eu não vou dizer, fulano, Maria, José, João. Eu não vou dar nomes. Eu vou dizer, olha, eu recebi uma sugestão de tema que eu trouxe para vocês, e aí eu abordo, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, né? Não é de hoje, assim, essas lives que eu faço, eu tomo realmente como verdadeiras aulas, até pelo tempo de duração que elas têm, e não é de hoje que eu dou aula, né? Então, é uma coisa que eu tenho de forma muito clara, pode ver, eu só cito o nome quando é para dar bom exemplo, né? E mesmo quando é bom exemplo, eu evito, por exemplo, usar o nome de empresa, justamente por uma questão ética, porque em algum momento você pode pensar, poxa, ela falou naquela empresa, e nem lembrar que eu falei bem e pensar que é uma determinada situação. Então, eu tenho muito cuidado quanto a isso. Não deixem de mandar sugestões de temas ou dúvidas com qualquer preocupação desse tipo, tá? Então, assim, eu explico, né, como enfrentaria, e é aquilo, cada um sabe o seu calão de aperto, né? Cada um tem as suas contas para pagar. Eu não vou dizer para você, não aceite, e você está lá, sei lá, numa pindaíba, num aperto, cheio de conta para pagar, querendo botar comida na mesa e não, longe de mim, né? É uma decisão que tem que ser sua. Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Pelo contrário, meu intuito qual é? É ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 mensais por mês. Mensais, né? Ou mais, atuando com compliance, né? De forma prática. Não é só na teoria, é de forma prática. E justamente por ser de forma prática, que eu trago também essas situações que são mais cascudas e que você não vai encontrar nos livros, né? Então, são situações que podem acontecer com você e que eu trago também para que você não se precipite, né? Você tem em mente que não é para dizer não de cara, você tem que entender qual é o contexto. Você precisa entender aquilo que eu comentei. É uma pessoa só que é de fachada? É a diretoria inteira? Por que de fachada? Será que eles entenderam realmente o que é o compliance? Será que eles entenderam qual é o objetivo do compliance, né? Então, é aquilo. Você pode, inclusive, implantar, né, o compliance, e durante essa implantação você descobrir os motivos que fizeram com que essa pessoa especificamente, esse diretor especificamente que entrou em contato com você, ou gerente, enfim, qualquer que seja o cargo, né? Essa pessoa que entrou em contato com você, de repente, pode ser o maior fraudador da empresa. Aí você vai começar a ligar os pontos. Agora entendi porque é que ele queria que fosse o compliance de fachada em relação ao aspecto X, Y ou Z, né? Quer ver um exemplo simples de compliance de fachada? Você implantar uma ferramenta de canal de denúncias, né? Já aproveitando a deixa do e-book que a gente vai lançar hoje para os alunos e amanhã para todo mundo, sobre o canal de denúncias, um canal de denúncias que não garanta o anonimato, que não garanta o sigilo, que, por exemplo, pode ser que essa pessoa diga assim, não, mas todas as denúncias que chegarem no canal, quem vai receber sou eu. Isso é um exemplo de compliance de fachada, né? É um exemplo de programa de integridade de fachada, que pode não ter ficado muito claro o que seria de fachada,
Esse é um exemplo de situação, né? Então, você pode descobrir isso, que aquela pessoa, justamente por meio de denúncias, você pode descobrir que aquela pessoa que entrou em contato com você, aquele diretor, gerente, por que é que ele queria que fosse de fachada, né? Então, você tem que estar preparado para isso, né? Porque isso pode acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito bom senso, você tem que ter muita maturidade e, ao mesmo tempo, até controlar a sua ansiedade, né? Para que você não chegue afobado e, por exemplo, chegue para um outro diretor e diga: olha, eu descobri que fulano é corrupto. Ai, meu Deus, vai que eles são comparsas. E você não sabe. Então, você precisa entender de forma muito clara a situação, você precisa entender de forma muito clara qual é o contexto para traçar também a estratégia que você vai tomar para lidar com esse tipo de situação. Eu digo assim, se caso você descubra, né, que esse diretor, que esse gerente é realmente corrupto, é desonesto, ou mesmo é o maior fraudador da empresa. Você pode descobrir por meio das denúncias quando você for investigar. E assim, então só falando um pouquinho do passo a passo, né, que você deve seguir, algumas dicas que você deve seguir. Né? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar, né? Eles falaram claramente que estão envolvidos em algum esquema de fraude, de corrupção, e que o compliance vai ser implantado, que o programa de integridade vai ser implantado de forma muito específica e pontual, apenas para atender a um requisito, dificilmente eles vão fazer isso. Por quê? Porque eles vão se expor se falarem com você dessa forma. Né? É aquilo. Mas se eles forem claros, o que é improvável, mas se forem, então pense na possibilidade de recusar, né? Tendo aquele em mente. O seu nome pode, por exemplo, estar estampado nos jornais dali a alguns dias. O seu nome pode estar envolvido em algum escândalo de corrupção. Você pode ter sido contratado apenas com o fim de ser o bode expiatório, ou boi de piranha, como também se chama. Né? Para quê? Para levar a culpa. Não, mas inclusive a gente tem um programa de integridade que foi fulano que plantou e você se lasca, querido. Então tenha muito cuidado, tá? O nome é uma coisa muito séria, a imagem, a reputação é uma coisa muito séria. Então, se te chamarem dessa forma, claros assim como água, pense duas vezes, né? Tem coisa que não compensa o preço, né? Tem coisa que não vale a pena realmente você estar entrando, né, no processo para não se prejudicar, tá? E como provavelmente isso não vai acontecer, então o que é que você faz? Aceita a proposta e vive um dia de cada vez, vai fazendo o seu trabalho, como você faria normalmente, se, por exemplo, não tivessem falado nada para você sobre essa questão, né, de ser de fachada, né? Faz o trabalho e mais adiante, né, se quiserem barrar o seu trabalho, se você começar a perceber que tudo que você propõe, se todas as soluções que você traz tentam barrar, ou então não é aprovado, ou então pedem ajustes que são estruturais. O que é um ajuste estrutural? É um ajuste que vai mudar a essência do seu trabalho, ou que vai mudar o objetivo daquilo que você está propondo. Isso é um ajuste estrutural. Então, se isso acontecer, comece a pensar na possibilidade de procurar outros ares, né? De começar realmente a mandar currículo. Até porque é o seguinte, o seu nome, a sua saúde mental, a sua paz de espírito, a sua satisfação profissional de saber, por exemplo, que você está fazendo um bom trabalho e que você está fazendo um trabalho que é certo, né? E que esse trabalho que é certo está ajudando outros profissionais da empresa, está ajudando a própria empresa a ter um melhor resultado com compliance, tudo isso deve ser muito mais importante do que qualquer empresa, qualquer serviço que você venha pegar, qualquer vaga que você venha preencher. Então, aquilo, não pense duas vezes se você tiver que mandar o currículo para outra empresa, ok? Até porque é aquilo, né? Desde quando fecha uma porta, abre uma janela. E às vezes é uma janela que vai umas 20 portas. Então, não tenha medo. Estude, amole seu machado, maratone os vídeos aqui do canal para aprender cada vez mais sobre compliance. E não tenha medo, tenha segurança de que você está aprendendo pelo melhor caminho, né? E que Deus está guiando seus passos, meu amor. Né? A gente é filho de Deus, então que a gente tem potencialidade divina.
só tem coisa boa para a gente, só que a gente tem que acreditar no nosso taco e confiar em Deus e ter fé, né? Se não tem, as coisas vão ficar mais difíceis. Mas, como eu tenho muita, eu repasso essa dica para você assim, de graça, tá? Então é isso. Você tem que ter em mente, né, que você vale muito mais do que tudo isso e mesmo do que esse pessoal que fez essa proposta para você acha que você vale, né? Lembre-se sempre disso, tá? Então, até falando um pouquinho da questão do e-book, para não me esquecer, hoje a gente vai estar disponibilizando em primeira mão para os alunos do Strava, né, do nosso curso do Strava Compliance, que a gente sempre disponibiliza primeiramente para eles, o e-book que é sobre o sexto pilar do programa de integridade, que é sobre canais de denúncia, né? Aproveitando que a gente deu exemplo aqui de situações envolvendo canal de denúncias. E para quem tiver entrado na live há pouco tempo, eu sou a Erika Lamour, esse foi mais um episódio do Jornada Compliance, que são lives que eu faço sempre às segundas, quartas e sextas, às 19 horas, e o tema de hoje foi: a empresa quer que eu implante o compliance de fachada. E agora? Né? Como proceder? Então, essa live ela vai ficar gravada, você pode, amanhã ela deve estar disponibilizada tanto no YouTube, como no Insta e também no Face, tá? Então, você entra lá e dá uma olhada, assiste, faz anotações, porque realmente é uma aula, né? Essas lives que eu faço. E é aquilo, o meu objetivo com essas lives é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até ganhos de R$ 7.700 mensais ou mais, né? Você atuando, por exemplo, como analista sênior, você pode ganhar esse valor ou mais. Ou se você atuar como consultor, mais ainda, o céu é o limite. É aquele pagar valores quando a gente envolve empresas, consultorias, é outro, é um valor diferenciado. Né? E você pode trabalhar com projetos, empresas em paralelo, projetos em paralelo. Tá? Então, por isso também que o valor é diferenciado. Né? E aí a ideia é o quê? Que você saia do zero de conhecimento a realmente a atuação prática no compliance. Tá? Esse conteúdo você não vai encontrar em livros, tá? Então, você que está aqui assistindo pelo YouTube, se não se inscreveu ainda, se inscreve, curte esse vídeo. Se não curtiu ainda, vai lá e curte, compartilha, passa para os seus contatos, pega o link, passa para os seus contatos no WhatsApp, que você sabe que esse vídeo pode ser útil. Pessoas que estão realmente querendo retornar ao mercado de trabalho, ou estão procurando uma vaga, ou estão querendo mesmo fazer uma transição diária, né, não estão satisfeitos com a área que atuam, querem fazer uma transição diária, compartilha esse vídeo com eles, pega o link aqui no Instagram, repassa para eles, para que eles assistam, né, essa live de hoje. E amanhã ela vai estar disponibilizada no canal Erika Lamour ou no IGTV, no meu perfil, @erica.lamour, tá? Da mesma forma, no Face é erica.lamour.oficial, para que vocês realmente consigam aprender o compliance na prática com situações que você vai se deparar no dia a dia, tá? Então é isso, pessoal. Aproveitem que essa é uma área que é muito rica, é muito carente de profissional capacitado, né? É uma área que paga bem, é uma área que tem muitas vagas em aberto, mas às vezes passam 4 meses para serem preenchidas, justamente porque as pessoas não estão preparadas, não estão qualificadas. Então, amole o seu machado, maratona os vídeos aqui do canal, manda dúvidas, coloca lá comentários, dúvidas que vocês tenham e também sugestões de tema, tá bom? Obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu acho que por hoje a gente vai encerrar, a gente já está com cerca de 40 minutos de live. E não se esqueça, sexta-feira a gente vai fazer mais uma live. A gente sempre coloca nos stories do dia o tema da live, de sexta-feira. Já está definido, só que agora eu não lembro muito bem qual é. Mas na sexta vocês acompanhem, que vocês vão saber que o tema é sempre um tema interessante, ou um tema polêmico, ou um tema às vezes técnico, para estar trazendo conteúdo realmente pesado para vocês, tá bom? Boa noite a todos, boa noite quem está aqui no YouTube.